Akutshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, akubatshele wena. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Ukuthi Nansi ingoma ikhona, ingoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, ingoma yabo khokho bethu, nansi ingoma ikhona, ingoma yase-Afrika. nansi ingoma ikhona. Thatha ngeyakho, Thatha ngeyakho, oh, thatha mfana, thatha, thatha ngeyakho, awuthathe, thatha lengoma, thatha wena thatha ngeyakho, ngeyakho thatha mfana, ingoma. thatha ngeyakho, thatha lengoma. Nansi ingoma yabo khokho bethu, Nansi ingoma ikhona, ngoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, ngoma yethu le. nansi ingoma ikhona. Akuthathe ngeyakho mfana, Thatha ngeyakho, thatha, thatha mfana, yelele mama bo, thatha ngeyakho, oh, thatha thatha, ngeyakho, thatha, thatha mfana, yelele mama bo, thatha ngeyakho, thatha lengoma. Soshaya, soshaya ingoma, O day after, né? soshaya ingoma. Dia seguinte, Yelele bo. muito se fala de abolição, muito se fala de escravidão, mas um assunto que não é comum é o dia seguinte, né? 14 de maio. E talvez o 14 de maio seja um dos pontos cruciais para tu entender esse universo escravagista. A gente vai, no decorrer desse vídeo, falar sobre as pressões externas e as leis fictícias criadas e tal, que culminaram no 13 de maio, né, na abolição da escravatura. Primeiro ponto. Mas os senhores de escravos, coitados, tiveram um grande prejuízo porque de uma hora para outra todos os escravos tiveram que ser libertados, pobrezinhos dos senhores. Eles foram regiamente indenizados por cada escravo. Tanto foram indenizados que em 1890 é tomada uma decisão de queimar os documentos oficiais relacionados à escravidão, para acabar com esses processos contra o Império, né? Os senhores de escravos queriam mais dinheiro, queriam ser indenizados de maneira melhor, e aí o que acontece é que o governo decide queimar esses documentos, né? Para acabar com esse processo. E fazendo isso, ele queimou também a história, né? Ou achou que queimava a história, que apagava essa história. Então esse é o primeiro fator, eles foram indenizados. Segundo, a coisa foi feita numa linha de tempo em que, quando o negro escravizado foi alforriado, o novo escravo já estava chegando. Mas como assim, gordo louco? Que outro escravo? Que novo escravo? O escravo branco. O italiano, o português, o italiano, o polonês, né? O alemão. Essa gente também veio com trabalho escravo. Eles vinham trabalhar por um prato de comida e um teto. A diferença só é que eles não podiam colocar essa gente no tronco, eles não podiam prender numa senzala, mas não deixava de serem escravos também, né? Muita gente veio da Itália, como os meus antepassados, querendo fazer a América, sem saber o que esperava por eles. Então, o senhor não perdeu nada nesse processo, nada. Em compensação, o escravizado, tendo uma suposta vitória, não foi bem assim. Como ele não era mais escravo, ele tinha que deixar a propriedade do antigo senhor.
Então isso já proporcionava para ele não ter alimentação, nem um teto. Um pedaço de papel não faz com que a ótica da sociedade mude. Aos olhos da sociedade, ele ainda era escravo. Ele ainda era um subser, um subhumano. Ainda era. Então, esse escravizado, ele simplesmente se vê jogado à rua, sem trabalho, sem teto, sem oportunidades. E daí, sim, cria-se uma dívida histórica, mais uma dívida histórica com essa gente. Eles simplesmente abrem as senzalas e olha, vocês estão livres, tchau. Para onde? Nós vamos colocar agora um pedacinho de uma música do Lazo, 14 de maio, ele fala um pouquinho disso. Vamos ouvir? No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bala pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder, mas minha alma resistiu, meu corpo é de... Então, a ordem do Rui Barbosa, em 1890, então ministro do Império, da queima dos arquivos referentes à escravidão, faz com que ele tenha uma sorte incrível para que não passe para a posteridade esse erro incrível dele. Porque ele larga a pasta de ministro no início dos anos 91, 1891, mas a ordem já tinha sido assinada por ele. Quem vem a cumprir a ordem é o então ministro Araripe. E o Araripe que passa a ser o vilão, quando ele só cumpriu uma ordem que já tinha sido dada, assinada. Mas que importância tem, Gordo, esses documentos? Foram queimados a mando de Rui Barbosa e executados por Araripe, documentos relativos à aduana, entrada de escravizados, número de escravizados, quantidade de escravizados em cada embarcação, óbitos dos escravizados durante o trajeto. É um retrocesso histórico para que se remonte essa infame história, foi incrível. O que Rui Barbosa não contava só foi com o seguinte: a astúcia daqueles que viriam escavar essas histórias. Foi dado conta que, já que os relatos oficiais tinham sido queimados, haviam os colaterais. Como assim colaterais? Registros de nascimento, registros de óbito, entrada e saída das cadeias, registros dos leilões. Isso tudo não era poder público, era privado e foi mantido. Através desses dados que se consegue remontar
um pouco a história dessas pessoas, né? Muita coisa se perdeu, claro que se perdeu, mas se consegue. E o que leva o Rui Barbosa a essa ordem? Como nós falamos um pouco antes, a questão da contestação indenizatória dos senhores. Os senhores ainda achavam que era pouco a indenização que eles tinham recebido por cada escravizado liberto. Ainda era pouco. E eles contestavam junto ao Império um reajuste desse valor. E aí o Rui Barbosa pensa o quê? Queima tudo, não tem como contestar, acabou. Né? Foi esse o motivador principal da época. A questão da contestação dos ex-senhores de escravo sobre o valor indenizatório pago. O que já é um erro crasso, porque quem tinha que ser indenizado, na realidade, é o escravizado, não o senhor. É como hoje tu pegar um sequestrador e indenizar ele por ter que libertar a vítima do cativeiro. E aí entra a questão do anacronismo, que alguns vão berrar e vão dizer, ai, mas está sendo anacrônico, tem que pensar como pensavam na época. O negro não era um ser humano, era uma propriedade, era um bem de consumo. Eu também pensei assim, um tempo. Mas aí alguns dados te levam a ver que isso era um subterfúgio. O português aqui, o brasileiro, sabia muito bem o que estava fazendo. Ninguém batiza uma carroça, um cachorro, um cavalo, um boi. Mas o negro tinha que ser batizado. Então ele era humano. Ninguém leva para a missa um cachorro, a vaquinha, o carneiro, mas o negro era obrigado a assistir missas. Então o senhor branco tinha sim a consciência de seus atos. Ele tinha consciência que aquele exemplar à sua frente era um ser humano como ele. Ele tinha essa consciência. Não existe essa desculpa de, ele não tinha. Tinha. Até porque é uma questão de facsímile. Se tu olhar para um japonês, para um africano, para um polonês, para um cubano, um latino, tu vai ver que mesmo diferindo as cores, aspecto facial, são seres humanos. Nada na criação se parece com a gente. Então eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Falar um pouquinho da lei do ventre livre. A lei do ventre livre entra como uma das leis para inglês ver. Depois da lei de Aberdeen aprovada pelos ingleses, a pressão começou para que o resto dos países que ainda mantinham escravos, como Brasil e Cuba, finalmente acabassem com esse hábito. E é claro que a pressão exercida foi econômica, né? Foi a questão de comercialização. Houve essa pressão estabelecida pelos ingleses. E aí surgem duas leis paliativas, sem realmente resultado, só para contentar o Estado inglês, né? Satisfazer o Estado inglês. E a primeira delas é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, ela vem oferecendo dois formatos legais para os senhores de escravos. No primeiro formato, toda criança nascida após a aprovação da lei seria livre, porém tutoriada até os 21 anos pelo senhor. Nós temos os registros de tutor, né, de tutoriamento. Então até 21 anos essa criança seguiria sendo escrava, livre, tutoriada pelo senhor, nas mesmas condições de escravo.
A outra forma de lei apresenta o seguinte, que aos 8 anos essa criança seria livre e o senhor receberia 600 contos de réis de maneira indenizatória. 600 contos de réis é uma quantia muito boa para a época. E aí cria um outro celeuma, né? Porque se com 8 anos essa criança é livre, ele não pode permanecer no recinto, né, destinado aos escravos. E aí como é que tu vai colocar uma criança de 8 anos se virando por conta? Então, mais uma das leis para inglês ver. A outra lei para inglês ver é a lei do sexagenário, né? Que diz que todo escravo com 60 anos passaria a ser livre. Primeiro, dificilmente um escravo, dependendo da região onde ele era escravizado, chegaria a 60 anos. Né? Dificilmente. Nas charqueadas aqui no sul, nas minas de extração de ouro em Minas Gerais, dificilmente esse escravo chegaria a 60 anos. Segundo, ainda existem pré-requisitos para que essa lei seja aplicada. Esse escravo tem que trabalhar ainda mais 3 anos para o seu senhor, a título de indenização. A título de indenização. Ele tem que indenizar o senhor por ter sido escravo, por ter sido escravizado. E por ter a audácia de sobreviver até 60 anos. Então ele tem que trabalhar mais 3 anos a nível de indenização para esse senhor. E ele é proibido, por lei, a se mudar da região onde ele foi escravizado. Ele tem que permanecer naquela região. Ou seja, ele não tem o direito de vir, ele não pode decidir para onde ele vai. Ele segue escravo. Ele segue escravo, né? Então, esse conjunto de leis, que a gente chama de leis para inglês ver, se baseia nisso. São leis fictícias, leis que não têm nenhum resultado lógico, que serviram para acalmar o furor dos abolicionistas, que serviu para mostrar para a Inglaterra que havia uma boa vontade de colaborar com o final da escravidão, mas sem finais reais, sem benefícios reais para os escravizados. Essas são as leis para inglês ver. Talvez a única lei que realmente surtiu efeito, ela antecede essas leis para inglês ver, que é a lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico negreiro, né? Proíbe o tráfico de escravos. E aí a gente tem no Brasil fenômenos como a fazenda, né, de procriação. Depois a gente vai falar sobre isso. Fazendas onde, como não podia mais trazer o negro, né, que o negro era considerado aquele que vinha da África. Como o negro já não podia mais ser vendido, tu tinha que contar com os crioulos, né, que eram os escravos nascidos aqui. E aí surgem as fazendas de procriação, né, para tentar manter esse mercado escravagista funcionando, essa máquina funcionando. O Brasil passou a depender de escravos. Em algumas cartas, em alguns relatos de viagem, a gente passa a perceber que o senhor branco, ele não sabia mais viver sem os escravizados. Os escravizados faziam tudo, né? Então ele passa a depender. Mas é a única lei desse contexto, nesse período, que realmente tem alguma utilidade, né? Que é a lei Eusébio de Queiroz, de 1850. As outras leis, que a gente vai falar agora, que é a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, são decorrentes do medo que a Inglaterra entre num processo de barrar o Brasil da comercialização, pela pressão da lei Aberdeen inglesa e também pela questão haitiana, né?
O senhor de escravos passou a temer que houvesse no Brasil o que houve no Haiti. A abolição vir através de revolta, né? Através de revolta dos escravizados. O senhor branco temia pela vida dele, e com razão ele tinha que temer, né? O problema é que se instaurou um circuito de medo, de subserviência, né? E a gente entende, psicologicamente falando, o porquê dessa subserviência, né? O escravizado foi reduzido na sua essência, e aí ele se passou a sentir incapaz de reação. O que no Haiti mudou. Em determinado momento os escravizados disseram não, chega, e foi conseguida a força. Havia esse temor aqui no Brasil também. Então essas leis vêm estilo bombeiro, para tentar apagar o fogo, né? Mas sem resultado prático. Awutshela abantu bonke tshela umhlaba wonke Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba awubatshele wonke. wena Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. ukuthi Nansi ingoma ikhona, ingoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, ingoma yabokhokho bethu, nansi ingoma ikhona, ingoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona. thatha ngeyakho, Thatha ngeyakho, oh, thatha mfana, thatha thatha ngeyakho, awuthathe, thatha lengoma, thatha wena thatha ngeyakho, ngeyakho thatha mfana, ingoma thatha ngeyakho, thatha lengoma. nansi ingoma yabokhokho bethu, Nansi ingoma ikhona, ngoma yase-Afrika, nansi ingoma ikhona, ngoma yethu le, nansi ingoma ikhona. akuthathe ngeyakho mfana, Thatha ngeyakho, thatha thatha mfana, elele mama bo, thatha ngeyakho, oh, thatha lengoma, thatha thatha ngeyakho, thatha thatha mfana, elele mama bo, thatha ngeyakho, thatha lengoma, soshaya ingoma.